Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais uma live, conversa com especialista. Hoje o nosso bate-papo é com a doutora Claudiane Suzy, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o coronavírus, né, e os cuidados que devemos ter com crianças recém-nascidos, né, quais são os cuidados que a família deve ter nesse momento de pandemia. A doutora Claudiane Suzy já está com a gente aqui. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrarem em nossa live para a gente dar início a esse bate-papo, conversa com o especialista, né? Hoje, doutora Claudiane Suzy, que é médica pediatra, né, especialista na área de pediatria, e teremos aqui muitas dúvidas a serem esclarecidas aqui hoje, né? Algumas pessoas já me enviaram perguntas, né, de forma antecipada, né? Já incluí aqui nas perguntas para a gente conversar um pouco hoje com a doutora Claudiane Suzy. Então, já vamos iniciar aqui o nosso bate-papo, pode ir entrando aqui em nossa conversa, para a gente começar essa nossa entrevista com a doutora Claudiane Suzy. Você que tem pergunta também pode enviar aqui, né, no nosso chat, através do Facebook, para a gente poder esclarecer todas as dúvidas aqui nessa data aqui de hoje. Hoje, dia 2 de junho, só informando, né, que nós tivemos aqui um boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde aqui do município, onde nós temos aqui 75 casos confirmados do Covid-19 no município, 33 pessoas curadas, temos uma pessoa aguardando o resultado e, infelizmente, temos 2 óbitos no município. Então, por conta disso, a gente precisa cada vez mais trabalhar com informação para a população, né? E hoje eu convidei aqui a doutora Claudiane Suzy para conversar um pouquinho com a gente. Boa noite, doutora Suzy. Boa noite, Warley. Gostaria de agradecer pelo convite e dar boa noite a todos de Urandi, todos que estão assistindo essa live com a gente. Acho que a maioria das pessoas já me conhece, né? Meu nome é Claudiane Suzy, a maioria do pessoal me conhece como Suzy. Eu trabalho atualmente em Urandi, no meu consultório, na Clínica São Marcos de Agostinho. Trabalho em Guanabi, na prefeitura, na Casa da Criança. Trabalho também no Hospital Regional e também sou professora do curso de Medicina da FIP Guanabi. Pronto, doutora e, assim, Suzy, nós muito vamos, obrigado. né, esclarecer as dúvidas aí do pessoal, suas perguntas, e se alguém tiver alguma dúvida também pode fazer, que aí o Arley vai me passando. Pronto, doutora Suzy, inicialmente agradecer por ter aceitado esse nosso convite, né? É muito importante, né, as pessoas terem essas informações, né? Muitos falaram que não ia perder essa live por nada, né? Sabendo da profissional que você atuando nessa área da pediatria, e a gente sabe também que muitas pessoas têm essas preocupações, né, com as crianças também, com os recém-nascidos, ainda há muitas dúvidas a serem esclarecidas a respeito. Então, doutora Suzy, né, como ela já bem colocou, a questão da atuação, né, tanto aqui em Urandi quanto em Guanabi, também na área universitária, né, como professora universitária, também graduada em medicina pelo Centro Universitário de Caratinga, possui especialização em pediatria, né, e sócia, proprietária e profissional na clínica em São Marcos e Agostinho, atua no Hospital Regional em Guanabi, professora da FIP Guanabi, e também no ambulatório da Casa da Criança pelo município de Guanabi. Doutora Suzy, iniciando aqui o nosso bate-papo de hoje, né, só para a gente esclarecer algumas dúvidas, né, que a população ainda tem, né? Em relação à questão das crianças, né? Quais os riscos que as crianças, os recém-nascidos possuem em contrair o vírus causador da Covid-19 e o risco em contaminar outras pessoas da residência, né? As crianças são mais propícias a contrair esse vírus ou não? Como é que funciona isso, doutora? Então, só uma leve introdução, né, para as pessoas entenderem melhor. O coronavírus, o novo coronavírus, na verdade, porque existiu em 1937 descrito outros tipos de coronavírus. Ele é um vírus que foi descoberto primeiramente, o novo, em 2019, no final do ano, em dezembro, na China, em adultos. E foram nesses adultos que frequentavam, ou alguns mesmos adultos que participavam de mercados onde tinham a venda de produtos
como produtos de animais, na verdade, né, animais vivos, e dentre eles tinha os silvestres, que era o morcego. Eles compararam que o genoma do coronavírus humano, o SARS-CoV-2, é bem parecido com o do morcego. Tem uma semelhança mais ou menos mais superior a 80%. E aí, eles descobriram primeiramente em adultos. Depois, em janeiro de 2020, foi o primeiro caso também na China, em criança. Foi uma criança de 3 meses, ela apresentou os sintomas apenas de uma febre. Foi a primeira criança que teve o caso, foi na China também. E assim, essas crianças, a gente percebe que o número de casos de adultos é bem maior do que o número de casos em crianças. E a gente percebe também que na China teve 2.143 crianças suspeitas, depois confirmadas foram 731 crianças e apenas um óbito. No Brasil, até 3 dias atrás, tinha uma incidência assim, de 141 óbitos. Ou seja, comparando com o número de pessoas que já morreram pelo vírus SARS-CoV-2, ou seja, pela Covid-19, é um número, assim, bem menor do que o número de adultos. Então, assim, as crianças, elas têm menos tendência de desenvolverem a doença, ou seja, elas têm menos tendência de desenvolver um sintoma, ela pode estar simplesmente transportando o vírus, porém sem sintomas, ou até mesmo apresentar alguns sintomas leves. Então, assim, a criança, no processo de transmissão, ela é igual ao adulto. Ou seja, se uma criança chegar numa farmácia, aí tem um balcão, esse balcão está contaminado, ela tocou no balcão, e ela vai para casa, chega lá, ela toca na maçaneta, aí tem um avôzinho que tocou naquela maçaneta, ele vai contrair o vírus. Então, assim, o processo de transmissão é igual ao do adulto. Inclusive, alguns estudos falam que as crianças elas podem transmitir mais que adultos pelo fato das pessoas acharem que elas transmitem menos. Então, assim, elas participam muito no processo de transmissão do vírus. Por isso que alguns estudos também falam para evitar que crianças visitem seus avós, se não moram na mesma casa, porque a criança vai transportar esse vírus totalmente assintomática. Não, a mãe e ninguém da família vai saber que ela está com o vírus. Aí, chegando lá, dá um abraço na avó, ou simplesmente pega na mão da avó ou do avô, e o avô vai ter os sintomas, ou inclusive vai ter sintomas graves e pode chegar até a óbito. Então, assim, no processo de transmissão, as crianças são semelhantes, porém, no processo de adquirir a doença, as crianças elas têm menos facilidade de adquirir a doença e desenvolver gravidade e os sintomas também, algumas são assintomáticas. Os recém-nascidos, eles adquirem essa doença ou de alguma pessoa doente, contaminada, que foi visitar a família, ou então até mesmo no momento do parto, se a mãe estiver contaminada. Por exemplo, a mãe está contaminada ou então com a suspeita. Esse trabalho de parto da mãe, principalmente o parto normal, ele tem que ser todo bem cuidadoso para não passar para a criança. Atualmente, alguns estudos não descartam a possibilidade da mãe contaminada passar por transmissão vertical. O que é isso? É quando a criança está dentro da barriga da mãe, aí a mãe está contaminada e ela passa esse vírus para o bebezinho dentro da barriga. Não tem nada comprovado que isso pode acontecer, porém também não tem nada descartado, porque é tudo muito novo. Então, assim, tem relatos de recém-nascidos no primeiro dia de vida com o exame positivo para o SARS-CoV-2. Então, assim, como ela adquiriu no primeiro dia de vida e ainda não está, assim, bem esclarecido. Por isso que eles falam que não tem certeza, eles não afirma, por exemplo, que ocorre a transmissão vertical, mas também não nega, porque não tem nenhum estudo que comprova e nenhum estudo que descarta essa possibilidade. Então, todo cuidado é pouco nesse caso, né? Já que não tem nenhum estudo que descarta e nenhum estudo que comprova, não é bom arriscar
para ser. Inclusive, teve recentemente, né, noticiado e tudo, casos de crianças, né, inclusive teve um caso logo, né, em meados aí do mês de abril, de uma criança, né, um recém-nascido que adquiriu a doença e acabou indo a óbito, né, mas assim, como bem disse, não tem nada comprovado, mas também não tem nada descartado, então todo cuidado é pouco, não é isso, doutor? Isso, porque esses recém-nascidos também, por exemplo, uma mãe está contaminada. E aí, durante o trabalho de parto, vamos supor que essa suspeita não seja passada para uma equipe que vai conduzir esse trabalho de parto. Então, a equipe pode contaminar e passar para o RN também. Então, por isso que Uhum. eles não confirmaram, assim, de onde veio esse vírus. Por exemplo, se foi da mãe, se foi por dentro, pela Se foi transmissão durante o vertical, processo do parto, né? isso, não tem confirmação. Uhum. Doutora, é interessante, né, dizer por que as crianças, assim, elas não têm a tendência de não manifestar a doença mesmo estando infectadas, né, manifestar os sintomas e tudo mais, né? Algum estudo a respeito? Tem sim. Tem alguns estudos que eles relatam o seguinte, que a criança, ela tem um sistema imunológico imaturo, comparando ao sistema imunológico do adulto. Então, assim, tem umas citocinas que a gente fala inflamatórias. O que são isso? São proteínas. Essas proteínas, elas agem como receptores do vírus. Por exemplo, eu tenho uma chave, que é o vírus, e eu tenho uma fechadura, que é o receptor. Então, se a minha chave encaixa naquela fechadura, eu abro a porta e entro. Então, o que acontece? A criança não tem essa fechadura, que seria essa proteína que é produzida pelo sistema imunológico, em alta quantidade. Então, ela não tem alta quantidade aonde? Nas vias aéreas, no nariz, na boca e no pulmão. Então, o vírus, ele vai para lá, para o nariz dela, e vai voltar, porque ele não achou o lugar de encaixar e entrar dentro da célula. O adulto já tem esse sistema imunológico mais desenvolvido, que ele também serve para a proteção da gente, que é, por exemplo, regular a pressão arterial. Eu não vou falar os nomes, porque é um pouco assim, por exemplo, é a ECA, entendeu? Que é uma enzima conversora de angiotensina. Aí São a nomes gente já técnicos, né? tem isso. Isso, são os nomes mais técnicos. Então, assim, todos nós temos. Então, os adultos têm mais para regular a pressão arterial, inclusive para participar de defesa do nosso organismo contra outros tipos de infecção. Só que essa proteína, ela é o receptor viral também para da COVID-19, na verdade. Então, assim, como adultos têm maior quantidade dessa proteína, adultos têm mais tendência de ter a doença e de ter a gravidade da doença. Quanto maior o receptor, maior facilidade do vírus entrar dentro da célula do nariz e maior facilidade dele entrar no organismo. Quanto menor receptor, menor chance do vírus encaixar nessa célula e entrar dentro do organismo. Então, as crianças têm menos receptores, elas vão ter menos gravidade e menos sintomatologia também. Mas, assim, não, igual tem outras crianças, que, inclusive as que foram a óbito, que elas tinham esses receptores, mas eram menos quantidade e o vírus pegou. A gente tem que tomar cuidado, porque são todos estudos novos. Crianças que apresentam, por exemplo, uma dermatite atópica grave, criança que tem asma descontrolada, criança que tem uma cardiopatia, ou crianças que têm síndrome de Down, que têm cardiopatia associada, elas têm esses receptores em alta quantidade. Então, elas têm maior facilidade de adquirir a doença e maior facilidade de ter a gravidade da doença. Esses são um dos motivos que alguns estudos apontam que as crianças, por isso que elas têm menos chance de ter sintomas, menos chance de ter a gravidade ou de ter a própria doença. Certo? Então, a questão chave aí são esses receptores, né? Então, as crianças que apresentam esses receptores já dentro do organismo e tudo mais, então, possui uma probabilidade maior de contaminação tal, e manifestação da doença. Isso são os Isso. Os receptores aí. receptores, eles existem em todos nós. Só que crianças, esses receptores fazem parte do sistema imunológico. Como o da criança é mais imatura, ela tem menos, mas ela tem. Adultos, como o sistema imunológico é mais
maduro, entre aspas, eles vão ter mais. É a mesma explicação que se dá porque uma pessoa que tem hipertensão arterial, ou alguma doença pulmonar crônica, ou alguma doença crônica, é a mesma explicação por que que ele desenvolve com maior gravidade. Por isso, porque eles têm mais quantidade desses receptores, que são citocinas inflamatórias. Uhum. É muito bacana, muito bem explicado, doutora. Agora, uma outra dúvida, né, que o pessoal tem. Então, assim, para a questão da proteção. Quanto ao uso da máscara, né, no caso das crianças, todas as crianças podem usar máscara? Quais as orientações, no caso das crianças, em relação ao uso da máscara? As crianças maiores de 2 anos, todas devem fazer o uso da máscara. Como a gente falou, a criança, ela também participa no processo de transmissão. Então, ela tem que fazer o uso da máscara para ela não transmitir o vírus para um adulto na hora que ela for espirrar, ou tossir, ou até mesmo falar. E, ao mesmo tempo, tem que usar a máscara para se proteger também, que a máscara, além de proteger outras pessoas, também vai proteger a criança. E as crianças, a mãe, os pais, os cuidadores, eles devem orientar as crianças como é o uso dessa máscara. Que não pode, falar assim para a criança, olha, a partir de agora você vai sair na rua. Quando a gente sair na rua, você não pode mais tocar na máscara. Porque não vale só usar a máscara, tem que saber usar. Então, assim, aquelas crianças que não têm esse entendimento, não têm uma capacidade de entendimento, que não pode tocar na máscara e vai para a rua usando a máscara, e chega na rua, toca a máscara todo o tempo, toca na boca, toca no olho, toca na face, aí a gente avalia o risco-benefício. Essas crianças que não têm o entendimento de como usar a máscara da forma correta, a gente pede para não utilizar e fazer outras medidas de proteção. Por exemplo, se a mãe puder ir na rua sem levar a criança, melhor. A criança não ir à rua, a não ser que ela esteja indo para uma consulta, alguma coisa que seja necessária. Mas se a mãe for para a rua, ela não tem capacidade de utilizar essa máscara, vou deixar sem máscara e manter o distanciamento. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, Departamento de Infectologia da Sociedade, eles falam que a criança ela deve utilizar essa máscara depois dos 2 anos, porque a criança menorzinha ela tem o nariz pequenininho. Esse nariz, as vias aéreas curtas e ao mesmo tempo é curta e estreita. Isso faz com que dificulte essa criança de respirar. Então, assim, se ela está respirando já, porque ela tem as vias aéreas mais curtas, com um pouco mais de dificuldade do que uma pessoa que tem a via aérea maior, se colocar a máscara, vai ter mais dificuldade de respirar e tem maior risco de sufocamento. Então, assim, eles falam para não utilizar em menores de 2 anos por esse motivo. Outra coisa é a criança que utiliza chupeta. A gente pede para a mãe não deixar a criança com a chupeta e a máscara. Então, assim, se está usando chupeta, não coloca a máscara, porque também tem risco de sufocamento e contaminação. A criança vai pegar na máscara para tirar a chupeta. Então, assim, eles recomendam não utilizar em menores de 2 anos por isso, e os maiores de 2 anos, desde que entendam por que estão utilizando a máscara. E tem aquelas crianças também que têm problema, alguma sequela neurológica, vamos dizer assim. Criança que tem algum déficit, um retardo mental, eles têm maior dificuldade também, tanto as que não têm muita patologia associada, de manter a máscara e tem maior dificuldade também de respiração. Então, assim, aí a gente pede para não utilizar. Na verdade, pede para nem sair de casa. A gente evita dessas crianças sair de casa. E, na verdade, essa questão do uso da máscara, até para nós adultos, né, que não temos o costume de utilizar, talvez o pessoal da área de saúde já tenha ali o hábito, né, no dia a dia, de estar usando máscara, mas os demais, por exemplo, a gente tem uma dificuldade em relação à questão do costume, né, do uso, e isso é importante, né, a gente acostumar com o uso, usar da forma correta. Imagine para as crianças, né, se para os adultos já é difícil tentar ali adaptar a questão do sufocamento, tem muitas pessoas que querem ajustar a máscara o tempo todo ali no rosto. Imagine para as crianças, né, a agonia que deve ser ali, né, utilizando a máscara, mas de qualquer forma tem que ter todo o cuidado.
Em relação à questão do tipo da máscara para criança, pode ser do material que nós adultos também utilizamos, ou pode ser, ou tem algum material específico assim mais indicado para as crianças? Não, o material pode ser o mesmo. A gente observa assim, a mãe tem que observar se a criança tem algum tipo de reação. Por exemplo, a criança vai usar uma máscara e ela empolou a região da boca ou a face, então ela teve algum tipo de reação alérgica àquele material. Agora, o tamanho tem que ser adaptado ao tamanho da criança. Por exemplo, não vai usar uma máscara enorme em uma criança pequena, ou uma máscara de adulto em uma criança. Porque a máscara, como todo mundo sabe, ela tem que cobrir todo o nariz e o queixo para ela, e ela não tem que ter muito espaço nas laterais, onde não tenha tanta passagem de ar. Por isso que também é contraindicada em criança menor de 2 anos, porque ela praticamente sufoca a gente, como você falou. Assim, imagine uma criança menor de 2 anos, que as vias aéreas são bem curtinhas. Então, assim, é adaptado ao tamanho da criança. E aí, o Ministério da Saúde recomenda que tenha duas faces, né? Tenha dois tecidos. Mas Uhum. em relação ao material, é o Pode ser o mesmo, mesmo, não desde que tem. não tenha alergia. Assim, tem Uhum. aquelas máscaras que elas são diferentes, que são máscaras que, inclusive, eu ainda não vi, mas provavelmente deve ter em cidades maiores. Que Uhum. umas máscaras que elas são transparentes na região da boca apenas. Toda a região que ela é de tecido e transparente na região da boca. Essas máscaras servem para aquelas crianças que têm um déficit de audição. Não são as crianças que são surdas em si, elas têm um déficit de audição. E os cuidadores, conversam com ela como? Se está com máscara, elas vão entender o que eles estão falando pela leitura labial. Então, essa máscara é transparente aqui na região da boca para a Uhum. criança ler o que o adulto ou o cuidador está falando com ela. Ou então, eles falam que também pode usar o protetor facial, que é o face shield, que ele é todo Uhum. transparente e a criança que tem déficit de audição vai olhar e vai ver o cuidador ou quem está comunicando com ela, conversando para ela entender, porque a criança tem déficit de audição, ela vai fazer o contato a comunicação pela leitura labial. Aí tem Uhum. essa máscara que é especial para essas situações, que também é Ótimo. utilizada em alguns recém-nascidos, em maternidade, UTI, essa máscara facial também pode ser usado, porque a máscara não, o protetor facial, porque ele não é máscara, não tem sufocamento. Ah, certo. Essa foi uma pergunta que Elka Silveira, né, lá do Núcleo 2, fez aqui agora. Ela tem um filho de 2 anos e ele não aceita, né, utilizar máscara no rosto. Ela pergunta se pode usar o protetor facial. Então, é isso aí, tá respondido, então, a pergunta de Isso, Elka pode mesmo. utilizar o protetor facial, mas o melhor, como ele não aceita, é não sair. E as crianças, elas são muito assim, de imitação. O que que ela pode fazer? Colocar a máscara e falar: Ó, a mamãe tá com a máscara, olha no espelho. Aí eles são muito de imitação, geralmente quer imitar o pai, a mãe. Aí a gente aconselha que a mãe faça esse tipo de brincadeira dentro de casa, com a máscara não contaminada, para quando for Uhum. sair, a criança tentar adaptar, mas se não, pode usar o protetor facial. Ah, certo, ótimo. Para quem está acompanhando a gente agora, nós estamos aqui na live, né, conversa com especialista, com a doutora Claudiane Suzy, ela que é médica pediatra, a gente está batendo um papo sobre, né, os cuidados em relação ao coronavírus, né, os cuidados principalmente com as crianças recém-nascidos, né, então, você queira fazer sua pergunta também, fique à vontade aí no Face. Doutora, nesse período agora, nós estamos aproximando de um período, assim, que começa o frio, né, mês de junho aqui na nossa região, né, o frio se aproxima, e é comum que nesse período, assim, apareça alguns casos de gripe, né, a gripe comum, principalmente com as crianças. Nesse caso, é recomendável buscar as unidades de saúde para esses casos da gripe comum em crianças, mesmo sabendo que a criança não teve contato com ninguém com suspeita do Covid-19? Olha, realmente agora nós vamos entrar nessa época, né? O clima mudou, tá mais frio, o ar é mais seco, tem menos umidade no ar, e as crianças, apesar das crianças serem o quê? A classe, que a gente fala, na verdade, a população que mais
tem menos chance de desenvolver a COVID, em relação ao resfriado comum, é a população, é a faixa etária, na verdade, que mais gripa, ou seja, crianças têm mais facilidade de gripar do que adulto. Então, assim, as crianças nesse período gripam muito. E a gente pede assim, vamos supor que a criança está com a coriza, não teve contato, como foi a sua pergunta, com ninguém que está infectado, ou com ninguém que está com suspeita da infecção da Covid. Então, assim, só a coriza, é melhor evitar, colocar um sorinho em casa e evitar. Se surgir sinais de gravidade, a mãe vai e leva a criança ao hospital. Agora, vamos supor que essa criança está com a coriza, uma febre muito persistente, que não passa, aí seria bom a mãe procurar alguma unidade de saúde, evitar o hospital, na verdade, procurar a unidade de saúde onde tem menos aglomerações de pessoas, e, de preferência, tentar agendar com o enfermeiro da unidade ou com a secretária do local os horários só para aquela criança. Mas, assim, vamos supor que seja uma criança que está com a coriza, dificuldade de respirar, tem que procurar a unidade de saúde, sim. Se for uma criança que tenha já algum quadro de asma, nessa época pode desencadear uma crise, e as crises, algumas crianças têm crise grave de asma, tem que procurar a unidade de saúde. Se a mãe perceber que a criança está com dificuldade de respirar em casa, procurar a unidade de saúde também. Ou então, se for um recém-nascido, aí ele está com dificuldade de mamar e com todos os sintomas, né, da síndrome gripal e dificuldade para amamentar, a mãe tem que procurar, porque recém-nascido a gente preocupa. Então, se ele teve a coriza e febre, também tem que procurar, que são as crianças menores de 28 dias de vida. Bem explicado, doutora, a respeito. No caso, assim, caso da procura dessas unidades de saúde, né, no caso, a mãe levar a criança na unidade de saúde, né, por conta de uma gravidade, né, da questão da gripe, mesmo que seja gripe comum e tal, há algum risco nesse caso no caso da contaminação nas unidades de saúde, né, quais os cuidados que devem ter quando a mãe for levar essa criança ou esse recém-nascido nas unidades de saúde, tanto da rede pública quanto da rede particular, né, quais os cuidados que devem ser adotados pela mãe? Os estudos, eles comprovam que o local onde tem maior fonte de contaminação são unidades de saúde e hospital. Então, assim, esses locais são locais de altas, assim, taxas de contaminação. Então, quando a mãe precisar ir a uma unidade de saúde ou um hospital, ela tem que tomar todos os cuidados. Crianças maiores, por exemplo, quando sair de casa, colocar máscaras maiores de 2 anos, explicar para elas que ao chegar ao hospital não pode tocar em nada, explicar para a criança, quando você chegar lá, você não pode tocar no balcão, não pode tocar na cadeira, pode tocar na mesa, explicar para elas que se ela tocou ou não tocar, também explicar para elas que ao sair de casa não pode tocar no rosto, que tem que lavar as mãos antes de tocar no rosto. Orientar essas crianças, igual eu falei, criança muito de imitação, então fazer algumas imitações em casa para as crianças, quando chegar na unidade, já ficar esperta de não tocar nas coisas. Outra coisa é manter o distanciamento. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, mantém a distância de 1,5 metro a 2 metros de outra pessoa. Então, assim, a mãe deve manter essa criança distante de algum outro paciente lá no hospital, 1,5 metro a 2 metros desse outro paciente que está lá também, por exemplo, na sala de espera. E quando chegar em casa, lavar as mãos, respeitando 5 momentos, né? Que a gente sabe que as palmas, as unhas, a região do dorso das mãos, entre os dedos e a região dos polegares. Lavar as mãos, retirar a máscara, lavar as mãos novamente. O sapato que saiu da rua para a rua, não entrar dentro de casa com aquele sapato que você estava na rua. As roupas que estavam na rua, que a pessoa estava na rua também, deve ter já descartada e colocada para lavar e tomar banho. Então, assim, a gente orienta, assim, precisou de sair, tem que tomar todas as medidas
preventivas, uso de máscara e a higienização. Vamos supor, não deu para eu lavar minhas mãos, tem o álcool a 70, vai usar o álcool gel nas mãos. Então, assim, não deu para lavar, passa o álcool gel. E se der para lavar, melhor lavar com água e sabão. Uhum. Ótimo, muito bem explicado. Tem uma pergunta aqui, né? Juliana Aranha pergunta assim: há alguma recomendação para os pais que precisam trabalhar neste período e necessitam deixar seus filhos com uma cuidadora? Né? Quais são as recomendações necessárias? As recomendações é igual os pais, né, ao sair de casa, fazer essas medidas higiênicas que eu acabei de falar e explicar para as suas cuidadoras a mesma coisa, que todas as vezes que for preparar o alimento da criança tem que lavar as mãos. Essa cuidadora, você deve pedir para ela para evitar de sair também, porque a gente sabe que algumas pessoas ainda têm o costume de ir na casa do vizinho e visitar um parente, evitar de sair, porque ela pode sair, contaminar e passar para essa criança também. E dentro de casa, evitar, por exemplo, a mãe saiu para trabalhar, chegou em casa, fazer todas essas medidas higiênicas que eu acabei de falar, e além disso, áreas comuns da casa, porque você saiu para trabalhar, às vezes você toca em algum local, maçaneta, chave, celular, mesa, cadeira, corrimão, deve ser todos desinfectados, ou com água, álcool 70 líquido, né? Para objetos a gente utiliza o líquido, ou então ser lavados com água e sabão, ou água sanitária, que a gente coloca 500 ml para uma colher de sopa. Então, assim, saiu, tem que tomar todas as medidas para não contaminar ou levar o vírus para casa. Ah, muito bacana. Tem uma outra pergunta aqui, Silvia Carini pergunta o seguinte, né, o que, né, você acha como profissional em relação ao uso da vitamina C, antigripais, medicamentos para aumentar a imunidade, deve-se usar constantemente neste período? Não. Na verdade, assim, a vitamina C, se a criança, por exemplo, chupou 2 gomos de laranja, ela já tem aquela quantidade que é, deveria ter no corpo do dia. Assim, a gente vai suplementar as coisas que faltam no organismo. Então, assim, você vai repor o que está faltando. Igual a pergunta dela foi importante, porque eu recebo muitas mensagens: ah, minha filha está precisando de usar vitamina D. Eu falo, não, a vitamina D também a vitamina D também faz parte do sistema imunológico, assim como a vitamina C e o zinco, e eles melhoram a imunidade da pessoa, do indivíduo, tanto criança como adulto, eles realmente melhoram a imunidade. Mas vamos supor que eu vou fazer uso de vitamina C e vou fazer uso de, por exemplo, de vitamina D, significa que eu, utilizando essas vitaminas, eu não vou pegar o vírus? Não, eu vou pegar ele sim, ele não vai me dar a defesa para eu não pegar o vírus. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai repor em quem falta, que aí sim, a pessoa pegou o vírus e ela tá com essas vitaminas baixas, ela precisa de repor. Por exemplo, eu vou dosar a vitamina D da pessoa. Se a vitamina D estiver baixa, eu tenho que utilizar, porque senão vai comprometer o sistema imunológico dela. Porque se eu utilizar, por exemplo, que eu dosei a vitamina D, deu 20, deu suficiente. Se eu utilizar ela a mais, a minha dose que eu utilizei pode ser tóxica para o meu organismo. Eu posso produzir doenças ou até mesmo cálculo renal com excesso de vitamina D, por exemplo. Então, assim, as crianças, quem já consultou comigo sabe, todas as crianças recém-nascidas, a partir da primeira semana de vida até 2 anos, sim, devem fazer uso de vitamina D sem precisar dosar. Todas as crianças de recém-nascido até 2 anos, na dose correta, prescrita pelo médico. Não pode sair comprando, igual assim, algumas informações dadas por algum profissional, todo mundo vai comprar e dá. Tem que fazer uso. As crianças maiores de 2 anos, elas vão fazer uso de vitamina D se caso tiver a vitamina D deficiente. A mesma coisa a vitamina C. Já a vitamina C, a Sociedade Brasileira de Pediatria não preconiza como uso igual a gente faz a vitamina D, da primeira semana de vida de recém-nascido até 2 anos de idade. Não preconiza dessa forma, só se tiver déficit. Se tiver deficiência, vai utilizar.
Agora, algumas pessoas compram, utilizam, não tem problema nenhum, só que tem que dosar para ver depois se não está em excesso, que vai causar, como se fosse, vai ser tóxica para o organismo. Já a vitamina D, ela é utilizada já para todas as crianças e para as pessoas que têm deficiência, e a gente pede, assim, aquelas pessoas que têm problema com lúpus, câncer de pele, essas pessoas não podem tomar sol, aí sim ela vai receber a suplementação de vitamina D também. Uhum. Ou seja, então, assim, a falta da vitamina é prejudicial, mas também o excesso das vitaminas também pode Também. prejudicar, né, e ocasionar outros problemas, é isso, né? Isso, a gente só vai utilizar nos maiores de 2 anos se tiver deficiência. A criança não come fruta, não come nada, aí assim, fica a critério dela conversar com o médico para avaliar. Não pode comprar nada sem a prescrição médica. Todo Uhum. medicamento tem que conversar com o seu médico. Ah, certo. Doutora, outra questão aqui, outra dúvida é o seguinte, sobre as mães que amamentam, né? Então, quais os cuidados que uma mãe com suspeita, né, o caso confirmado do Covid-19, deve realizar se estiver amamentando? Olha, uma mãe com suspeita ou até mesmo com caso confirmado de coronavírus, da Covid-19, provocado pelo novo coronavírus, ela pode amamentar. A Sociedade Brasileira de Pediatria ainda não colocou contraindicação para amamentação. Porém, essa amamentação, ela é diferente por exemplo, de uma mãe que está extremamente saudável. Como que é essa amamentação? A mãe, ela vai tomar banho, ela vai higienizar todinho as mãos, lavar as mãos, tomar banho, colocar a máscara com roupa limpa e amamentar seu filho. Depois que ela terminar de amamentar, vem um segundo cuidador, pega seu filho e faz o restante dos cuidados. É só para amamentar. Não pode encostar, não pode ter o contato que a gente fala assim de aproximar o nariz ou a boca, de cheirar o bebê. Não, a gente pede para evitar esse tipo de contato, né? Que a gente fala contato pele a pele é só para amamentar. Vamos supor que essa mãe, ela estava contaminada e aí entrou em trabalho de parto. O parto foi ou cesariana ou via vaginal. Essa mãe não vai ter aquele primeiro contato de encostar perto do filho e ter aquele contato pela pele a pele também. Ela vai ficar à distância do filho 2 metros e ela vai tomar banho depois do trabalho de parto, para depois ela colocar a máscara, para depois amamentar. Aí vamos supor que a mãe fala assim, mas eu não quero amamentar porque eu estou com medo de passar a doença para o meu filho. É um direito dela não amamentar. Ela pode simplesmente fazer todas as medidas higiênicas e ordenhar o leite, colocar em um copinho, a gente pede para pôr em copinho para depois não estimular a criança a perder o hábito de amamentar, na verdade. E aí, outro cuidador vai oferecer para a criança. Mas vamos supor que a mãe está amamentando com todas as medidas que ela tomou de proteção. Ela está amamentando e ela espirrou na máscara, tem que parar de amamentar, lavar as mãos, tirar a máscara e trocar a máscara imediatamente. Ou então ela está amamentando, ela tossiu na máscara, a mesma coisa, tem que parar de amamentar, colocar outra máscara, fazer todo, higienizar as mãos, colocar outra máscara e depois amamentar. Se ela for amamentar todas as vezes que for amamentar, tem que ter uma máscara nova. Vou amamentar de hora em hora, máscara nova. Não pode utilizar a mesma máscara. Tá certo, muito bem esclarecido. Então, pessoal que está acompanhando a gente agora, nós estamos conversando com a doutora Claudiane Suzy, ela que é médica, no caso, pediatra, né, especialidade de pediatria, atende na clínica São Marcos e Agostinho aqui em Urandi, né, e aí, assim, tem muitas pessoas acompanhando, inclusive pessoas relatando aqui que, né, você acompanhou a questão desde a questão do parto da criança, né, até hoje, né, parabenizando pelo seu trabalho aqui, recomendando também o seu trabalho aqui, o pessoal está comentando aqui. Obrigada. Bom, Edson Santos está com uma pergunta aqui, o seguinte, né, diferente do que era corriqueiro ouvir, agora pregam-se que é melhor, que é o melhor horário para adquirir a vitamina D, é em torno do meio-dia por alguns minutos, é isso mesmo?
Assim, a Sociedade Brasileira de Dermatologia orienta colocar o braço, tipo o punho, 15 minutos no sol de meio-dia, apenas 15 minutos. Agora, se for Uhum. fazer o banho de sol mais, é recomendado pela manhã ou final da tarde. Porque Ah, certo. assim, o sol é mais forte, então tem mais quantidade de vitamina D. E assim, pede para colocar sem protetor solar, porque se utilizar o protetor solar, a vitamina D não vai ser absorvida. Ah, certo. Muito bem esclarecido. Doutor, então estamos chegando aqui ao final da nossa live aqui de hoje, né? Só queria deixar o espaço aberto, assim, para outras orientações gerais, algumas considerações finais para os pais, as mães, que a gente fala só das mães, mas a gente tem que alertar os pais também, né? Em relação, assim, Exatamente. neste período de isolamento social. Então, assim, para a gente fechar aqui essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, né, quais orientações gerais, recomendações, conselhos, aí, como pediatra, que deixa aí para toda a família nesse período? Olha, o que eu tenho que recomendar é o seguinte: as crianças, no geral, não têm necessidade de sair. Então, assim, se a mãe precisar sair e não for para uma consulta da criança, ou que não precisa, não tem aquela necessidade extrema de levar a criança à rua, o ideal é que a mãe saia sozinha e não leve a criança para a rua. Se caso sair, as maiores de 2 anos, utilizar máscara, explicar para as crianças como que são todas as medidas. Aquelas crianças que têm menos entendimento, igual eu falei, não entendeu como que utiliza a máscara, melhor não utilizar, porque ela vai tocar na máscara, vai contaminar e vai ser pior do que não utilizar. Explicar que quando chegar em algum local, não tocar, por exemplo, for numa farmácia, não toque no balcão, não toque em nada no local que você chegar. Eu peço, assim, na verdade, todos os recém-nascidos, as pessoas ficam muito ansiosas de fazer visita. Então, assim, é uma forma de carinho não visitar. Nesse período, é um carinho que você tem pelo recém-nascido é não visitar, porque o recém-nascido, a gente viu que dos casos de óbitos que tiveram no Brasil, foram 141 óbitos até os 3 dias atrás, que eu visualizei, a maior parte desses óbitos foram nos menores de 1 ano. Então, assim, a gente pede para não a mãe não receber visita e as pessoas terem aquela assim, o bom senso de não visitar o recém-nascido, porque ele tem, assim, ele é muito imunodeprimido, qualquer coisinha é pior nessa idade. E, assim, em casa, essa época de pandemia faz com que saia um pouquinho da rotina, porque a pandemia fez uma desorganização familiar, na verdade. Assim, as crianças estão todo mundo convivendo junto, que antes não conviviam, às vezes estava na escola, ou estava trabalhando. Então, assim, às vezes faz muitas vontades da criança por causa do estresse, a criança fica muito estressada, presa dentro de casa. Então, assim, vamos manter a alimentação saudável, comendo frutas, evitando de pedir coisas com frituras, essas coisas mais fáceis de comer são as menos saudáveis, de pacotinho, lanches prontos, a gente evitar essas coisas. E assim, é, o pessoal, assim, todo mundo fica estressado. Todo mundo da área da saúde tem um estresse psicológico intenso. O pessoal que tá, os velhinhos, os senhorzinhos que estão dentro de casa também, né? Não pode sair na rua. As crianças ficam presas. Então, assim, a gente tem que entender isso e adquirir uma rotina em cima disso. Ter horário para acordar, ter horário para dormir, ter horário para fazer as refeições, horário para brincar, horário para estudar. Tem que fazer uma rotina para a criança para não perder essa a rotina dela, porque depois que tudo voltar vai ficar assim, dormindo fora do horário, acordando fora do horário, e isso não é para sempre. Assim, com fé em Deus, tudo isso vai passar. E nós vamos poder sair, vamos poder abraçar, vamos poder beijar todo mundo, vamos poder viajar. Então, assim, vamos deixar para quando tudo isso passar, a gente fazer as visitas, a gente poder abraçar as pessoas, né? Que se a gente fizer o contrário, a gente pode não ter mais aquela pessoa para abraçar. E, assim, em respeito a todos os profissionais, é,
todos os profissionais da saúde, os pessoais da o pessoal da limpeza, o pessoal que trabalha em farmácia, em todos esses profissionais que não têm escolha de ficar em casa, em respeito a todas, assim, milhares de pessoas que morreram e a todos que ainda tem muita gente que está em estado grave e ainda vão morrer, eu peço para todos se cuidarem e, assim, se puder, eu falo, não, eu tenho que sair para trabalhar, faça todas as medidas, né, de prevenção, e se não precisar, não tiver necessidade de sair e ficar em casa. Ótimo, doutora. Muito esclarecedora, né, essa conversa, tirou muitas dúvidas, né, de muitas pessoas, o pessoal está agradecendo aqui no Facebook. Só relatando, né, a clínica lá São Marcos e Agostinho está funcionando todos os dias da semana, como é que está o funcionamento da clínica? Funciona todos os dias da semana, agora teve uma redução em algumas especialidades por causa dessa pandemia, mas está funcionando todos os dias da semana para atendimento e agendamento com a secretária, e tem os sábados e segunda, que eu e Murilo atende, tem o dia da ginecologista, hoje inclusive ela atendeu, e a psicóloga. Bacana. Só uma última pergunta para finalizar aqui. Claudinei Ramos pergunta o seguinte, né, que tem um filho de 7 anos e outro de 2 anos, e os mesmos não comem verduras de jeito nenhum, nem verduras nem frutas. Nesse caso, repõe com vitamina C, ou nesse caso aí, o ideal é tentar fazer com que a criança acostume com a fruta e com a verdura? O ideal é assim, se a criança ela fez exames de rotina, ela é saudável, os exames estavam normais, é orientar e colocar na frente dela as frutas. Assim, a gente pede para não obrigar a criança, porque a criança também tem como se fosse assim, um estímulo desafiador e algumas opositoras. Por exemplo, você fala que vai comer, ela não come, porque você ordenou. Tipo assim, ela vai te desafiar e ser contra a sua posição. Então, assim, tem que só expor todos os dias as frutas. Todos os dias, olha a melancia, desenhar um bonequinho de melancia no começo para estimular. Depois não precisa nada disso, não precisa tirar atenção para ela comer, é só no início. Então, a gente pede para estimular o consumo de frutas. Se os exames estão todos normais, não precisa utilizar medicamento. E se ela tem, apesar dela não comer as frutas, ela tem uma imunidade boa, porque ela não adoece muito, não precisa utilizar. Vou comer, chupar uma laranja, uma tangerina, já tá bom, que já está introduzindo a vitamina C também. E se caso quiser utilizar, a gente pede para fazer uma consulta ou então alguma avaliação médica para ver se os exames estão todos dentro dos normais e se pode utilizar. Porque, igual eu falei, utilizar medicamento e que o nosso organismo já tem e fazer com que fique em excesso também é tóxico. Verdade. Então, doutora, muito obrigado mais uma vez aí pelos esclarecimentos, né, por ter aceitado aqui conversar com a gente em nossa live, né? Então, a população toda agradece, né? Muitas pessoas estão acompanhando aqui a nossa live fica ainda gravada aqui pelo Facebook, a gente compartilha e muitas pessoas terão acesso, né, a esse bate-papo, e aí, com certeza, está tirando as dúvidas aí de muitas famílias, né, de muitas mães a respeito. Então, mais uma vez, a gente só tem a agradecer pela sua participação, pelo tempo que tirou de estar aqui com a gente, né, conversando na noite de hoje. Então, muito obrigado. Eu agradeço a todos pela atenção, agradeço você pelo convite e qualquer coisa estou à disposição. Muito obrigada, eu que agradeço. Então, boa noite a todos, né, todos que acompanharam aqui a nossa live de hoje, aqui pelo Facebook. Lembrando que a gente vai iniciar aí, ainda essa semana, né, uma outra série de lives também, conversa com especialista, voltado para a questão das empresas, né, do comércio em geral, orientação financeira, orientação para controle gerencial dos pequenos negócios, que nesse momento a gente sabe que aí o comércio, né, realmente dá uma caída. Então, a gente vai começar também agora uma série de lives, né, trazendo algumas dicas importantes para quem tem o seu empreendimento, que tem o seu negócio, né, sobre controle financeiro gerencial nesse período de pandemia. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima.